Fé e medo, duas coisas que não combinam, uma exclui a outra. O medo na questão da sua totalidade, do seu autocontrole, do seu domínio. Então nós temos que entender de que quando Deus ele nos orientou por diversas vezes na Bíblia Sagrada a não ter medo, desde o Antigo até o Novo Testamento, Deus orienta a sua nação, o seu povo, a sua noiva, os seus profetas, a não ter medo. Jesus ele nos orientou dizendo de que nós não devemos ter medo, não temais, não vos preocupeis, nem com a morte, nem com a ansiedade, nem nenhuma fobia, que nada pode tirar a nossa paz, nem com o passado, nem com o futuro, nem com o presente, porque tudo está na mão de Deus. Os apóstolos confirmaram isso, dizendo que nós não devemos temer, não deve ter em nós o espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de força. E a fé, então, ela entra aqui porque a ausência dela é o que traz a nós o medo. Nós temos medo muitas vezes da doença porque nós não cremos que Deus pode nos curar. Nós temos medo do desemprego porque nós não temos fé de que Deus ele vai nos suprir. Nós temos medo da existência porque acreditamos que tudo depende de nós. Então eu tenho que fazer o meu melhor. Se eu vacilar, a coisa vai por água abaixo. E aí é onde que está a nossa fé? A fé é aquilo que eu creio e eu não vejo, é aquilo que eu espero, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, mas eu sei que vai chegar. É isso que é fé. Fé é acreditar no impossível. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Certa vez, Jesus perguntou aos seus discípulos: por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Então, o milagre da salvação é o maior de todos os milagres que Deus poderia conceder à raça humana pela sua malignidade, pelo seu egoísmo, pelo seu pecado, pela sua natureza. Se Deus nos concedeu o maior milagre para nós, seres humanos, que é a salvação, o que mais pode nos preocupar? Será que é o desemprego? Será que é uma enfermidade? Será que é o abandono familiar? Será que é o abandono de um relacionamento? Será que é um acidente? Se Deus nos concedeu o maior milagre que foi a salvação, então cabe a nós a confiar nele. Aí entra a coragem. Aí entra a ausência do domínio do medo e o domínio, o crescimento, a expansão de uma vida corajosa através da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no momento que a gente tem fé, a gente começa a viver uma vida mais tranquila. A gente não tem mais tanto medo assim das coisas que acontecem nesse mundo, porque a gente entende que o nosso maior milagre foi a salvação e que a nossa morada não é aqui. Já que a nossa morada não é aqui, por que se preocupar tanto, temer tanto com as coisas daqui? A gente faz isso porque a gente não tem fé de que a vida com Deus é melhor, de que Deus está no controle, e a gente tem medo muitas vezes até da morte, porque a gente não tem fé que a partir da morte, após a morte, é aí que vai valer a pena, é aí que nós vamos ser abençoados, é aí que vai entrar o momento mais extraordinário, o nosso melhor momento da nossa existência. Então, todo medo esconde uma ausência de fé. Que nós vemos ter fé que tudo está no controle de Deus. Nem a enfermidade, nem o desemprego, nem o abandono, nem a política, nem a morte, nem ninguém pode nos prejudicar, nem ninguém pode tirar essa paz e ninguém nem deve tirar isso de nós. Porque no momento que alguém tirar isso de você e colocar o medo, quando alguém limitar sua coragem, implantar uma fobia, implantar uma incerteza, implantar um modo de você ficar limitado, entristecido, recuado, você estará fracassando na fé. Eu estarei fracassando na fé. A igreja estará fracassando na fé. Então que a nossa confiança esteja unicamente, totalmente em Deus. Que Deus nos abençoe e que nós venhamos viver uma vida sem medo de julgamento, sem medo de doença, sem medo de acidentes, sem medo de enfermidade, sem medo de abandono, sem medo da morte, porque o melhor e o controle está nas mãos de Deus, e
e o melhor vem de Deus, a nossa vida depende de Deus, então tudo está nas mãos dele. Vamos confiar e vamos viver. Que Deus abençoe, viva com coragem e com alegria.